Bem-vindos a este webinar. Trata-se de um webinar sobre bullying e cyberbullying e em idade escolar, nomeadamente primeiro ciclo, idades de segundo ciclo, terceiro ciclo, secundário e, portanto, vamos falar um bocadinho sobre aquilo que se entende pela problemática do bullying e do cyberbullying nestas idades, quais as principais implicações, que características, que diferenças entre ambos os fenómenos, e eu começaria precisamente por apresentar aquilo que nós entendemos como a caracterização em termos conceptuais do que se entende por bullying. Nos dias de hoje é sensivelmente muito consensual na literatura o que se entende por comportamentos de bullying. O comportamento de bullying é entendido como um comportamento agressivo, que se caracteriza fundamentalmente pela sua intencionalidade, portanto não é um comportamento esporádico, não é um comportamento ocasional, foi um comportamento premeditado com a intenção de causar mal-estar, dano, sofrimento, humilhação, embaraço, e portanto é um comportamento agressivo intencional que ocorre num contexto de desigualdade de poder entre os alunos ou as crianças envolvidas e, portanto, desigualdade de poder porque podemos ter uma criança ou um aluno que é mais velho, é mais forte fisicamente do que outro, tem um temperamento ou uma personalidade mais agressiva, mais impositiva, mais dominante, comparativamente a um aluno ou que é mais novo, ou que é mais pequeno, ou que é mais fraco, ou que tem um temperamento mais inibido ou mais retraído e, portanto, essa desigualdade de poder, agressividade, intencionalidade, desigualdade de poder e também é um comportamento sistemático, portanto que ocorre várias vezes na vida desta criança ou deste jovem ou deste aluno, em contexto escolar ou em idade escolar, porque também pode acontecer fora da escola, e que este caráter de repetição do comportamento com abuso de poder e com intenção de causar mal-estar, sofrimento, dano, é aquilo que nos ajuda a diferenciar os comportamentos de bullying de outros comportamentos agressivos que também podem ocorrer em idade escolar. Para além disso, tende a ser um comportamento que ocorre em grupos sociais que se reúnem, que se encontram, que ocorrem com alguma regularidade, por exemplo, em contexto de turma, em contexto desportivo, no seio da família, em grupos de lazer, que também se encontram com alguma regularidade ou que se reúnem com alguma regularidade e que, portanto, permite algum conhecimento entre os elementos que constituem esse grupo e que permite alguma familiaridade. E, portanto, só esta familiaridade entre estes elementos é que permitem que haja a tal desigualdade de poder. Para além disso, implica também níveis de afeto desiguais, portanto, não sendo um comportamento agressivo em que há igualdade de poder e, portanto, sendo um comportamento em que há desigualdade de poder, também há desigualdade nos afetos envolvidos. Ou seja, a criança ou o jovem que é agressor normalmente manifesta um afeto mais positivo, uma maior satisfação, sente-se mais gratificado com as suas ações de dominância sobre o outro. E a criança ou o jovem ou a jovem que é vitimizado normalmente sente afetos negativos de incapacidade, de tristeza, de medo, de receio, de humilhação e, portanto, há uma grande desigualdade também nos afetos envolvidos. E, portanto, todas estas características são algumas das que nos ajudam a diferenciar os comportamentos de bullying de outros comportamentos também eles agressivos e que podem também acontecer em idade escolar. Que tipos de comportamentos de bullying é que nós podemos encontrar? Também na literatura existe uma grande variedade de categorizações e, portanto, de caixinhas em que nós podemos encontrar as diferentes tipologias de comportamentos de bullying. De uma maneira geral, o bullying físico e o bullying verbal são aqueles que mais frequentemente são indicados
como diferentes categorias de comportamentos de bullying. Portanto, aquele que tem a ver só com o chamar nomes, o ser ofensivo, caluniar, ameaçar verbalmente alguém, e aquele que implica toque físico e que, portanto, implica magoar, agredir, bater, dar um pontapés, puxar cabelos, empurrar. E, portanto, o físico e o comportamento verbal são aqueles dois mais identificados. Depois existem outras tipologias que se relacionam mais com o bullying relacional ou social também, em alguns casos é também chamado de bullying social, que implica uma manipulação das redes de amizade e, portanto, já não é um bullying tão direto entre um agressor e uma vítima, mas sim um bullying mediado pelas redes, pelos colegas, pelo grupo de pares, pelo grupo de amigos, e em que há uma espécie de movimentação através dos colegas para intencionalmente causar mal-estar, dano, humilhação, embaraço, sofrimento ou marginalização relativamente ao aluno-alvo. E depois temos, naturalmente, também o cyberbullying. Aqui o comportamento de bullying é mediado através da tecnologia e, portanto, é um comportamento, esse sim, trata-se de um comportamento atual, porque esteve muito dependente, a sua aparição e o seu estudo também, que é recente, esteve muito dependente da evolução tecnológica a que hoje em dia assistimos. E o cyberbullying, na realidade, implica uma passagem do bullying que ocorre em contexto presencial para o bullying que acontece em contexto virtual, em contexto digital. E, portanto, é também ele mediado através dos ecrãs. Portanto, muitas das vezes utilizamos este termo de o bullying através dos ecrãs, o bullying através da tecnologia, o bullying eletrónico. Portanto, existe uma variedade de terminologia, mas toda ela implica esta passagem de um espaço físico e presencial para um espaço imaterial mais distante e que pode inclusivamente permitir que a ocorrência dessas agressões não sejam imediatas e sejam recebidas com um desfazamento temporal relativamente ao bullying presencial. O que é que há de diferente, digamos assim, quando nós falamos nesta comunicação através dos ecrãs? E, portanto, quando nós falamos em cyberbullying, falamos em agressões que são mediadas através da tecnologia e, portanto, implica a utilização de todos os dispositivos e de todo o software que permita comunicar com o outro através da tecnologia. E, portanto, a comunicação através do ecrã e utilizando as diferentes plataformas, as diferentes aplicações e os diferentes dispositivos, mas esta comunicação através do ecrã tem uma série de características que fazem com que esta agressão seja diferente de uma agressão em contexto presencial, em contexto físico, em que os dois elementos, o agressor e a vítima, se encontram no mesmo local, no mesmo espaço físico. O que é que esta comunicação então permite? Em primeiro lugar, ou em segundo, ou em terceiro, mas algumas destas características implicam o anonimato. Portanto, nós, através do ecrã, podemos, desde que tenhamos alguma perícia tecnológica, podemos recorrer ao anonimato. Podemos construir um perfil falso, podemos ter um telemóvel sem número identificado e, portanto, podemos comunicar com o outro, mantendo anónima a nossa identidade e desconhecida a nossa identidade. E isso é um aspecto que é muito diferente da comunicação em contexto presencial. Depois, a audiência. Nós sabemos hoje em dia que, principalmente quem tem presença nas diversas redes sociais que hoje em dia nós temos ao nosso dispor, nós conseguimos com muita facilidade e rapidez atingir e alcançar uma audiência exponencial, muito mais numerosa do que em contexto presencial. Se ocorrer um comportamento de bullying no corredor da minha escola, no refeitório, no recreio, eu, no máximo dos máximos, tenho um número limite de estudantes que estudam naquela escola com potencial audiência.
mas em contexto virtual, em contexto imaterial, eu tenho um potencial de pessoas que podem assistir a estes comportamentos agressivos numericamente exponencial e muito superior comparativamente ao contexto presencial. Depois a persistência dos conteúdos. Eu quando publico alguma coisa, eu quando envio uma mensagem, eu quando publico um vídeo, uma mensagem de voz, seja o que for, não consigo controlar a sua permanência no contexto virtual. Portanto, a partir do momento em que eu partilho com 2, 3, 4 amigos meus ou colegas ou 4 elementos dessa audiência que eu desconheço, porque é impossível conhecer as centenas de pessoas com as quais eu partilho em segundas e terceiras vezes, porque a partir do momento em que eu faço a minha primeira partilha, todos esses elementos também têm uma série de outros amigos e seguidores com os quais podem partilhar esse mesmo conteúdo. E, portanto, torna-se muito difícil eliminar da tecnologia, de todos os locais onde eu posso publicar, os conteúdos que eu publiquei. E, portanto, a persistência dos conteúdos é outra característica que persiste nesta comunicação através dos ecrãs. A escalabilidade tem a ver com o facto do potencial de alguns destes conteúdos se poderem tornar virais e de poderem rapidamente alcançar uma audiência muito abrangente. Com muita facilidade eu posso partilhar um conteúdo que 5 minutos depois de eu o partilhar ultrapassou fronteiras geográficas, linguísticas, pode ser visionado do outro lado do mundo por uma série de pessoas que eu não conheço. Portanto, basta as pessoas partilharem entre os seus contactos. Depois, outra característica é que se eu não tiver acesso aos efeitos que a minha ação causa nos outros, eu também não tenho possibilidade de sentir remorso. E, com isso, também não tenho a possibilidade de inibir futuras agressões, que é uma coisa que acontece em contexto presencial. Eu se agredir alguém e esse alguém manifestar sinais de dor, de submissão, de sofrimento, chega uma altura em que, ou porque atingiu o meu objetivo, ou porque sinto algum remorso, ou porque sinto alguma pena, ou porque sinto alguma empatia, aquela agressão termina. Portanto, tem um período de início e tem um período de fim. Quando eu agrido através da tecnologia e se eu não tiver a oportunidade de ter feedback imediato sobre a ação que eu fiz relativamente ao alvo, e provavelmente poderei até nem saber quando é que esse alvo recebeu aquela publicação ou aquela ameaça ou aquela ação, eu não tenho possibilidade de sentir remorso. E, portanto, também não me sinto entraves a futuramente eu continuar os meus ataques. E, portanto, isso também é uma das características. Outra característica é o facto destas agressões poderem acontecer a qualquer momento, qualquer hora do dia e qualquer dia da semana, que é o que não acontece, por exemplo, em contexto presencial. Portanto, eu, em contexto presencial, só poderei ser vítima de agressão e de bullying se o agressor estiver no mesmo espaço que eu. E, portanto, imaginemos que em idade escolar e em contexto escolar, que eu possa ser vítima de bullying por parte de um colega da minha turma, eu só poderei ser alvo dessa agressão enquanto estiver na escola ou em alguns dos espaços escolares. Através da tecnologia eu posso ser alvo de agressão qualquer hora do dia, desde que tenha os meus perfis abertos, desde que eu consulte as minhas mensagens, desde que eu tenha o meu telemóvel, o meu smartphone, a internet e desde que eu vá ao e-mail ou aos meus perfis nas redes sociais e, portanto, a qualquer hora eu posso receber essa ameaça e essa agressão. Relativamente ao estado da arte, portanto, existe muita literatura sobre os comportamentos de bullying. Nas últimas décadas, desde os anos 80, houve uma proliferação de estudos. Eu não irei alongar sobre os seus resultados, mas direi apenas que
Alguns traços são comuns entre a generalidade dos países e dos estudos e das amostras que foram utilizadas nesta investigação com este objeto de estudo. E relativamente à incidência, o que se sabe é que a maioria dos alunos e dos jovens e das crianças em idade escolar não se envolve em comportamentos de bullying. E, portanto, isso é uma boa notícia. Na realidade, mais de metade das amostras utilizadas não manifesta índices de envolvimento direto em comportamentos de bullying. Claro que muitos deles são observadores e, portanto, isso também é um aspecto a ter em consideração. Mas é um dado importante, nomeadamente para programas de intervenção, termos a noção de que mais de metade, de que a maioria dos alunos de uma escola não se envolve diretamente em comportamentos de bullying. E, portanto, no caso de Portugal em concreto, consoante os estudos, os dados podem indicar entre o envolvimento à volta dos 10, 12, 15, 17%, 20%, consoante as áreas geográficas, consoante as idades, sabendo que também há uma tendência para haver uma evolução da incidência dos comportamentos de bullying, começando no primeiro ciclo, aumentando no segundo, atingindo um pico no terceiro ciclo e depois diminuindo pelo secundário, havendo também diferenças entre o género feminino e masculino, portanto, com uma maior tendência dos rapazes a assumirem comportamentos de bullying mais diretos, físicos ou verbais, e as raparigas tenderem preferencialmente a utilizar comportamentos de bullying sociais ou relacionais. Mas também parece haver uma evolução relativamente às competências que as crianças vão manifestando no seu desenvolvimento. Portanto, primeiro um bullying mais físico, depois um bullying mais verbal, à medida que as competências verbais se vão também elas desenvolvendo e aprimorando. Um bullying mais emocional, social e relacional à medida que as crianças vão crescendo. E, por exemplo, os comportamentos de bullying de caráter sexual tendem a ser os últimos a aparecer, porque também decorre um bocadinho depois com a própria composição heterogénea do grupo de pares. Relativamente às repercussões para a saúde, existem muitos estudos, nomeadamente longitudinais, que têm, de facto, identificado uma série de problemáticas de saúde, e falando aqui em saúde do ponto de vista biopsicossocial, associado seja à manifestação de comportamentos de bullying, portanto aos agressores, seja à vivência de comportamentos de bullying, portanto aos alunos vitimizados. Parece haver uma tendência para os comportamentos mais externalizantes de agressividade, possível envolvimento em situações de delinquência, consumo de substâncias, estarem mais associados aos alunos agressores, e os indicadores de menor saúde mental, de menor bem-estar, mais internalizantes como depressão, ansiedade, tristeza, abatimento, estarem mais associados aos alunos vitimizados. Relativamente ao cyberbullying, o estado da arte refere-se a um conjunto de investigação já numerosa também, mas mais recente. Portanto, nos últimos 10, 20 anos, 10, 15, são os dados mais recentes nesta investigação, e como a própria tecnologia evolui muito e se modifica muito, quase diariamente, a investigação também vai tentando acompanhar toda esta evolução e, portanto, nem sempre os dados são tão coerentes em termos de resultados como nos comportamentos de bullying. Portanto, existem dados mais contraditórios no caso do cyberbullying, nomeadamente no que se refere às idades, ao género sexual mais ou menos envolvido na agressão, aos próprios papéis desempenhados, portanto, os agressores rapidamente se tornam vítimas, as vítimas rapidamente se tornam agressoras, porque havendo esta mediação dos ecrãs e havendo a possibilidade de permanecer anónimos, é natural que os próprios papéis se possam inverter. E, portanto, a desigualdade de poder no cyberbullying não é tão linear como no caso do bullying. Se eu sou maior ou se eu sou mais forte comparativamente a um colega meu, eu na internet, desde que saiba permanecer anónimo e tenha alguma perícia para criar perfis,
eu consigo ser o aluno mais, ou o aluno, ou a criança, ou o jovem, mais pequenino, mais fraco, mais incapaz de fisicamente se defender, mas conseguir ser agressor de cyberbullying. E, portanto, seja os papéis que nós podemos desempenhar, seja a desigualdade de poder, seja a evolução no tempo, é muito mais difícil de estudar no cyberbullying do que no bullying. De qualquer das formas, alguns dados são mais ou menos consensuais na literatura, nomeadamente o facto de haver diferenças na utilização da tecnologia relativamente aos rapazes e às raparigas e relativamente à idade em que começam a ter mais autonomia e também acesso a estes dispositivos. E, portanto, o cyberbullying tende a aparecer um bocadinho mais tarde, dependendo da utilização e da presença que as crianças ou que os jovens começam a ter no mundo tecnológico e nos seus perfis. E as raparigas tendem a utilizar mais a tecnologia para socializar e comunicar, e os rapazes tendem a utilizá-la mais para jogar e pesquisar. E, portanto, havendo esta diferença, há uma maior probabilidade das raparigas estarem em situação de maior vantagem. Vantagem no sentido de se encontrarem em maior risco de serem agressoras ou vítimas, porque utilizam a tecnologia como forma de se relacionar, socializar e comunicar com os outros mais do que os rapazes. Mas ainda assim os dados e os estudos, os vários resultados na literatura são um bocadinho inconclusivos relativamente às diferenças de incidência de bullying e de cyberbullying. Também há repercussões para a saúde, principalmente porque o dano vivenciado é um dano muito emocional. Porque estes jovens e ou crianças ou jovens, se encontram acima de tudo muito expostos. E, portanto, esta grande exposição da sua imagem face a esta audiência exponencial faz com que o dano vivenciado seja mais sentido, mais emocional e com maior sentido de uma forma mais gravosa comparativamente aos comportamentos de bullying. Estas são as principais semelhanças e diferenças entre o bullying e o cyberbullying. Portanto, em termos de gravidade, o cyberbullying é sentido como mais gravoso. Existem mais relatos de suicídio e de tentativas de suicídio associadas ao cyberbullying comparativamente ao bullying, porque a duração e a ocorrência deste fenómeno, cyberbullying, é mais inesperada e pode ser, não está confinada a um espaço físico e temporal, está, pelo contrário, possibilitada por... Não existem limites temporais para ser agredido. Eu posso ser agredido 24 horas sobre 7 dias por semana e não tenho as pausas letivas que tenho em contexto escolar. Portanto, não há fins de semana, não há períodos de interrupção letiva, não há férias grandes, nem da Páscoa, nem do Natal. E, portanto, há uma possibilidade de eu poder ser alvo de agressão qualquer dia da semana, a qualquer hora. E, portanto, isto agrava muito mais o sentido de exposição e de dano e de sofrimento e de perseguição que as crianças e os jovens sentem, vítimas de cyberbullying, comparativamente ao bullying. A outra questão relaciona-se com a disseminação e a persistência dos conteúdos, das agressões, dos comentários maldosos, dos insultos, dos vídeos, das imagens partilhadas, das fotografias alteradas. Portanto, podem ser tantos os conteúdos utilizados nas agressões de cyberbullying do que comparativamente a uma agressão de bullying em contexto presencial. E depois pode ser vista, revista, comentada, disseminada novamente. Portanto, não há um limite para as partilhas e nem há uma possibilidade de eliminação total dos conteúdos, porque mesmo que eu elimine a primeira partilha, nada obsta a que todas as dezenas ou centenas de pessoas com as quais eu partilhei não tenham feito um print, uma gravação nos seus dispositivos pessoais, uma publicação noutros locais que depois fogem ao meu controle e ao meu conhecimento, e portanto é muito difícil eliminar um conteúdo depois dele ser publicado. E ainda aos receios. Se já nos comportamentos de bullying há uma tendência para as crianças e para os jovens não contarem aos adultos, principalmente aos pais e aos professores, que estão a ser alvo
de bullying. No cyberbullying isso agrava-se pelo facto de, principalmente os jovens, terem receio de serem inibidos de aceder à tecnologia. Como consequência, neste caso como prevenção, mas como consequência de terem sido vitimizados. E, portanto, o receio, a necessidade que têm de estar constantemente ligados online e de estarem em contacto com os seus amigos, com os seus colegas, com as atividades, com os grupos, faz com que tenham receio de contar o facto de serem vítimas de cyberbullying com medo de lhes ser vedado o acesso à tecnologia. Gostaria ainda também de vos lançar apenas algumas ecos das mudanças que nós assistimos hoje em dia nas nossas vidas pessoais, familiares, profissionais, com a introdução da tecnologia, dos smartphones, da internet nas nossas vidas e, portanto, tem havido uma série de estudos muito interessantes nestes vários domínios que têm encontrado novas formas de estar, de relacionar, de comunicar, de sentir, novos acidentes, novas formas de novas doenças, também novas profissões e, portanto, o que é que mudou com este avanço tecnológico, nomeadamente com a introdução dos smartphones nas nossas vidas? Há alterações nos padrões de sono, que são muito visíveis em crianças e jovens, pela hiperestimulação, nomeadamente antes de ir dormir, que os ecrãs trazem às suas vidas e às vezes às vidas dos adultos também. Há uma nova relação entre o trabalho e o descanso. Portanto, os mails, as nossas tarefas e funções laborais vêm connosco para casa e respondemos muitas das vezes a essas solicitações fora de horas do nosso horário de trabalho. Alterações na nossa capacidade de foco, nomeadamente com várias tarefas em simultâneo, várias janelas em simultâneo. Novos tipos de acidente, nomeadamente rodoviários, por causa da utilização dos smartphones. Novas conquistas, novas relações de intimidade, também de amizade, novas perturbações, nomeadamente o cyberbullying, a fobia de estar sem a tecnologia, de estar sem o telemóvel, a ciberdependência, portanto há novas perturbações de saúde decorrentes da utilização excessiva ou abusiva da tecnologia, mas também há novas profissões, portanto há muitas oportunidades que esta tecnologia, que este avanço tecnológico nos trouxe, nomeadamente as novas profissões. Gostaria ainda também de falar um bocadinho sobre sinais de alerta. Os sinais de alerta para o bullying ou para o cyberbullying podem ser muito semelhantes. Claro que alguns têm a ver com a própria utilização da tecnologia, nomeadamente os horários, os receios, olharmos para a cara das nossas crianças, dos nossos filhos e vermos que aquele conteúdo o está de alguma forma a perturbar, mas de uma maneira geral são sinais, que podem ser sinais de alerta, que nos dizem que emocionalmente aquela criança ou aquele jovem não se encontra bem. E, portanto, podem ser alterações de humor, podem ser alterações alimentares, podem ser alterações de sono, pode ser diminuição do desempenho académico, pode ser um maior isolamento social, pode haver danos físicos ou patrimoniais nos seus bens ou pertences, ou no seu vestuário, ou nos seus livros escolares, ou nódoas negras no corpo, portanto, também do ponto de vista de danos que possam ter, sejam eles corporais, sejam eles patrimoniais, maior isolamento, maior ansiedade, maior tristeza, maior depressão, sintomas psicossomáticos de dores de barriga, dores de cabeça, de manhã principalmente quando são alturas de ir para a escola ou no final dos fins de semana. E, portanto, há um conjunto de sintomatologia de menor bem-estar que pode indiciar este envolvimento, seja em comportamentos de bullying, seja em comportamentos de cyberbullying. Relativamente aos riscos, prendem-se um bocadinho com as consequências para a saúde e, portanto, havendo consequências para a saúde, estamos a falar também de riscos para a saúde, nomeadamente as questões do consumo de substâncias, que se encontra mais associado à agressividade do que propriamente à vitimização, os sintomas de menor bem-estar, que se encontram mais associados à vitimização comparativamente à agressividade, o risco de abandono ou de insucesso escolar,
e aqui é diferente entre as vítimas e os agressores, porque mais facilmente os alunos agressores se podem encontrar envolvidos em episódios de indisciplina, de suspensão, de abandono, de desinteresse com os conteúdos ou os valores ou a finalidade da escolaridade, e os alunos vitimizados mais relacionados com falhas de atenção, com fobia escolar, com sentimentos de insegurança, de receio por se encontrarem num espaço que é inseguro, que é hostil, e portanto daí a menor dificuldade em conseguir acompanhar os conteúdos ou ter a tranquilidade e a concentração necessária para isso, e portanto é um risco também do ponto de vista da progressão escolar. A tentativa de suicídio ou ideação suicida, quando os episódios de bullying são mais persistentes, severos, frequentes e acarretam um maior sofrimento emocional ou físico. E, portanto, consoante esta maior exposição e persistência dos comportamentos de bullying, maior a probabilidade de ter mais sintomas de saúde e mais riscos para a saúde. O risco da escalada evolutiva da violência é mais associado aos alunos agressores porque, principalmente em casos de impunidade, é mais possível e é mais provável que estes alunos continuem a manifestar os seus comportamentos agressivos noutros contextos para além da idade e do contexto escolar. Portanto, eu posso ser agressor com os meus colegas na escola, posso depois ser agressor com relações, nas minhas relações de namoro, posso manifestar comportamentos antissociais com um envolvimento mais precoce em situações de delinquência, de violência e de abuso de poder em situação laboratorial, portanto em contexto de trabalho, ou até em contexto familiar. E, portanto, pode haver uma maior probabilidade de poder existir uma escalada evolutiva dos seus comportamentos agressivos no caso dos alunos agressores. Que prevenção é que nós podemos ter e que intervenção é que podemos ter? Existem muitos estudos na literatura sobre comportamentos de bullying, também de cyberbullying, mas essencialmente são mais numerosos os de comportamento de bullying, muitas meta-análises de vários programas de prevenção e de intervenção e, portanto, as 4 grandes áreas ou apostas que são mais eficazes são quando existe um comprometimento também político, com políticas públicas, com orientações para as escolas, com a elaboração de regulamentos que nos ajudem também a enquadrar alguns destes comportamentos mais violentos, mais agressivos, mais abusivos. Quando existem colaborações e parcerias ao nível das instituições educativas com outros parceiros também na comunidade. Quando as abordagens são utilizadas tendo por base outras abordagens que já foram validadas, experimentadas, com resultados efetivos, nomeadamente na comunidade científica, e, acima de tudo, a formação, seja a professores, a funcionários como a alunos. Formação, sensibilização e apoio, nomeadamente aos alunos, com projetos nas escolas, com envolvimento em unidades curriculares ou em disciplinas em que se trabalham estas problemáticas, em que algumas das parcerias ou de algumas entidades também são chamadas às escolas para fazer não só essa formação, como algumas das ações de sensibilização. Portanto, o envolvimento dos encarregados de educação também são algumas das estratégias que parecem mais eficazes. Como sugestões finais, em termos de prevenção e capacitação, sabemos que o comportamento agressivo não desaparece, portanto, o nosso principal desejo é que ele seja mais diminuído, seja mais controlado e, acima de tudo, que as crianças e os jovens, quando vão para a escola, sintam que existe naquele local espaços seguros e adultos disponíveis e que possam também usufruir, na medida do possível, de ações de capacitação para que quando se confrontarem com comportamentos desta natureza, possam saber a quem se podem dirigir, possam saber
como reagir e possam procurar apoio junto ou de redes ou de sistemas já formalizados na escola, ou que existam situações ou formas de ação e de denúncia já estipuladas e construídas e disponíveis nessas instituições educativas e, portanto, o que funciona muito bem são os sistemas de apoio interpares, seja de tutoria, seja de mentoria, seja de apadrinhamento. Portanto, a terminologia é muito rica, mas acima de tudo que haja um grupo de alunos que se preocupa, que se disponibiliza, que se voluntaria para acolher os mais novos, para acolher os que necessitam, para os ajudar, os orientar e acima de tudo, proteger e suportar em momentos de maior aflição. Envolver os alunos também nos projetos, nomeadamente nos projetos de capacitação, porque quando nós apresentamos alguma coisa aos alunos sem o seu envolvimento, também não os compromete. E, portanto, quando nós conseguimos comprometer os alunos com determinados projetos na sua implementação, nos seus objetivos a atingir, nas suas estratégias, temos que nos lembrar que são eles que se encontram presentes na maior parte dos espaços privilegiados do aluno e, portanto, são eles que têm a noção verdadeira daquilo que acontece nas suas escolas, em que momentos acontece e com quem é que isso acontece. E, portanto, envolvê-los nas capacitações, nos projetos de intervenção é das melhores soluções para conseguir prevenir a escalada e a evolução destes comportamentos. Qualquer tipologia de intervenção que seja uma whole school approach, ou seja, uma abordagem que envolva toda a comunidade escolar. São aquelas que também têm mais sucesso, que envolvam os profissionais de educação, que envolvam os estudantes, que envolvam a comunidade e que envolvam os encarregados de educação. E qualquer programa de capacitação socioemocional também tem muito dos seus resultados. E porquê? Porque capacita as crianças e os jovens com uma série de competências de relacionamento, de comunicação, de gestão de conflitos, de empatia, de assertividade. E, portanto, todas estas competências socioemocionais são preventivas do envolvimento em comportamentos de risco, nomeadamente do envolvimento em comportamentos de bullying e de cyberbullying. E, portanto, seriam estas as pistas finais. Agradeço muito pela vossa atenção e até uma próxima.